Olá, meu jovem, olá, minha jovem, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e vamos fazer também alguns exercícios do PET. Ou seja, nós vamos falar de um tema recorrente aí que é energia, que é bastante cobrado no Enem. Bom, a energia mecânica, ela se divide em energia cinética e energia potencial. A energia cinética, ela está relacionada com o movimento e a energia potencial está relacionada com a posição de um corpo em relação a um referencial, um solo, ou então em relação a objetos flexíveis, por exemplo, uma mola. E essa última, energia potencial, então, ela pode ser classificada em energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Bom, então coloquei aqui um esquema para vocês, né? A energia mecânica, ela se divide em energia cinética e energia potencial. E a energia potencial, ela se divide em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Bom, e aí quando que a gente vai observar a energia cinética e quando que a gente vai observar a energia potencial? A energia cinética, ela está relacionada com a velocidade de um objeto. Ou seja, quanto mais rápido esse objeto estiver se locomovendo, maior vai ser a energia cinética. E aí eu coloquei um leopardo aí correndo, né? Que a alta velocidade dele representa então uma alta energia cinética. Bom, e como é que eu calculo a energia cinética? Tem uma fórmula para isso. A energia cinética, ela depende da massa e depende da velocidade desse objeto. E como é que vai ser a fórmula? Energia cinética, SC, vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá ok? Essa é a expressão para o cálculo de energia cinética. Lembrando que energia cinética, energia, ela é dada em joule. Então, a unidade de energia, joule. A massa, trabalhando no sistema internacional, ou seja, no meio científico, a massa tem que ser dada em quilograma. E a velocidade tem que ser dada em metros por segundo. Então, se no exercício ele te informar a velocidade em quilômetros por hora, você precisa transformar essa velocidade em metro por segundo. Assim como se no exercício ele te informar a massa em gramas ou em toneladas, você precisa transformar essa unidade para quilograma para poder achar a energia cinética em joule. Bom, então vamos fazer aqui um exercício 1 da página 73 do nosso PET do primeiro ano. Numa autopista com velocidade controlada por radar de 80 km por hora, um carro de massa 1 tonelada parte do repouso e acelera até atingir uma energia cinética de 200 mil joules. O motorista vai levar multa por excesso de velocidade? Bom, vamos analisar os dados do exercício. Quais foram os dados que ele nos deu? Ele te deu a massa, que é de 1 tonelada, e eu havia comentado com vocês que a gente precisa transformar essas unidades para a unidade do sistema internacional, que no caso seria para quilogramas, e 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. E nós temos também a energia cinética, que vale 200 mil joules. E aí a gente tem que saber qual que é a velocidade permitida. Tá ok? Que no caso aqui, o do exercício, é de 80 km por hora. Então a gente vai calcular qual que é a velocidade do carro, já que ele se encontra numa energia cinética de 200 mil joules. E aí a fórmula que a gente tem vou escrever aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Bom, a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu quero saber qual que é a velocidade desse veículo. Então, eu vou isolar a minha variável v, ok? Então, esse 2 que está dividindo, vou levar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes a energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Aqui tivemos um probleminha na formatação, e aí eu vou completar para vocês aqui. É o seguinte, essa massa está multiplicando. Lembrando que eu quero deixar a velocidade sozinha, quero isolar. Então, essa massa que está multiplicando, vou levar para o outro lado, dividindo. E isso vai ficar igual a velocidade ao quadrado. Ou seja, 2 vezes a energia cinética dividido pela massa é igual a velocidade ao quadrado. Vou virar essa fórmula, tá ok? E aí, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Cheguei numa fórmula final para poder calcular a minha velocidade. Esse elevado ao quadrado vai para o outro lado como raiz quadrada. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Bom,
Deixa eu apagar aqui para a gente passar. Agora que eu tenho a fórmula final, eu vou só substituir os meus dados. Então, vai ser 2 vezes a energia cinética, que o exercício formou, que é de 200 mil joules, dividido pela massa, que é 1 tonelada, que corresponde a 1.000 quilogramas. Fazendo essa continha aqui, 2 vezes 200 mil vai dar 400 mil, dividido por 1.000 vai dar raiz de 400. Calculando a raiz de 400, nós vamos achar uma velocidade de 20 metros por segundo. Só que o exercício nos informa que a velocidade permitida é de 80 km por hora. E eu achei a velocidade em metros por segundo. Então, essa velocidade que eu achei, eu preciso transformá-la para quilômetros por hora. E para fazer isso, eu multiplico por 3,6. Então, fazendo essa multiplicação aqui, 20 vezes 3,6 vai dar uma velocidade de 72 km por hora. Como a velocidade permitida é de 80 km por hora e o veículo se encontra a uma velocidade de 72, o motorista, nesse caso, não vai levar multa por excesso de velocidade. Bom, continuando aqui então. E qual que é a relação entre trabalho e energia cinética? A gente já viu o que é o trabalho, né? Trabalho é a energia aplicada por uma força. E aí a gente pode calcular o trabalho, mesmo sem saber qual foi a força aplicada, relacionando ela com a energia cinética. Imagina que no ponto A eu tenho um móvel e ele tem uma velocidade que eu estou chamando de VA. Ele pega e aumenta a sua velocidade, então ele aumenta a sua energia cinética. Então, houve uma realização de trabalho sobre esse objeto. E aí, para calcular o trabalho de A até B, vai ser a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Ou seja, para calcular o trabalho realizado sobre esse móvel, eu preciso calcular a energia cinética no ponto A, calcular a energia cinética no ponto B e fazer energia cinética em B menos a energia cinética em A. Essa é a relação de trabalho e energia cinética. Então, nós vamos fazer agora o exercício 3 da página 73 do nosso PET. Um pão de queijo de massa de 50 gramas é lançado sobre uma mesa horizontal com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Devido exclusivamente ao atrito com a mesa, o pão de queijo desliza 1,5 metros até parar. Determine. Letra A. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre o pão de queijo, usando o teorema trabalho e energia cinética, e a intensidade dessa força de atrito. Bom, analisando os dados aqui, nós temos a seguinte situação. A massa do pão de queijo é de 50 gramas. Transformando isso para quilos, vou dividir isso, vai dar 0,05 quilogramas. A distância percorrida por esse pão de queijo é de 1,5 metros. E a velocidade inicial do pão de queijo é de 2 metros por segundo. E como o exercício fala que ele se desloca até parar, ou seja, até o ponto B, a velocidade dele vai ser 0. Então, no ponto A, a velocidade é de 2 metros por segundo até parar, ou seja, no ponto B. No ponto B, então, a velocidade vai ser 0. E aí a gente vai calcular, então, qual que é o trabalho. Bom, trabalho de A até B vai ser energia cinética em B menos a energia cinética em A. Então, vai ser massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes a velocidade ao quadrado no ponto A dividido por 2. Bom, nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Nesse caso aqui, a gente pode cortar, porque a velocidade no ponto B vai ser 0. E 0 multiplicado por qualquer número vai ser 0. Então, na expressão vai sobrar menos a massa vezes a velocidade no ponto A dividido por 2. No ponto A, a massa do pão de queijo é 0,05 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, vai dar um total de menos 0,10 joules. E o que significa esse menos 0,10 joules? Significa, então, que o sistema ele perdeu energia, ok? Bom, continuando aqui. Calculando agora a força de atrito. Nós sabemos o seguinte, que em aulas passadas nós vimos que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Tá? E eu quero saber, então, justamente qual que é a força de atrito. A força que a gente trabalha aqui é justamente a força resultante. E nesse caso aqui, a força resultante vai ser a força de atrito, que é a responsável por fazer o objeto parar. Bom, então, o trabalho vai ser a força de atrito vezes o deslocamento.
Eu quero saber qual que é a força de atrito. Então, esse D que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar força de atrito é igual a trabalho dividido pelo deslocamento. O trabalho que nós achamos vale menos 0,10 joules. E o deslocamento é de 1,5 metros. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente menos 0,067 newtons. Esse é o valor da força de atrito. E o que significa esse menos 0,067 newtons? Ou seja, por que essa força é negativa? Significa que essa força ela está atuando no sentido contrário ao deslocamento. Ou seja, o móvel ele está andando para a direita. A força de atrito ela está apontada então para a esquerda, ok? Força negativa significa então que ela está atuando no sentido contrário ao deslocamento. Continuando aí, vimos então até agora energia cinética e a relação de trabalho e energia cinética. Agora a gente parte para energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é uma energia armazenada ao corpo e ela está relacionada com a altura desse corpo em relação a um referencial. Mede a capacidade que a força-peso tem de realizar o trabalho. A ideia é o seguinte, quanto maior for a altura, maior vai ser a energia armazenada nesse corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a maçã A, a maçã B e a maçã C. A maçã C ela vai ter uma energia potencial gravitacional maior porque ela está numa altura maior em relação ao solo. E como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Por isso que quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. São grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que a energia potencial gravitacional ela é dada em joule, a massa ela tem que ser dada em quilogramas e a altura em metros. São unidades do Sistema Internacional. Vamos fazer o exercício 1 da página 87 do nosso PET de Física. Calcule a energia potencial gravitacional armazenada em um pão de queijo de massa 500 gramas, quando elevado a uma altura de 2 metros nos seguintes locais do nosso Sistema Solar. Na Terra, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, onde a gravidade é igual a 3,8 metros por segundo ao quadrado. E no Sol, onde a gravidade é 274 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa massa de 500 gramas para quilo. 500 gramas corresponde a meio quilo, 0,5. E aí agora eu vou usar a expressão para cálculo de energia potencial gravitacional, que é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Então vai ser 0,500. Na Terra, vezes a gravidade, então vai ser 9,8 vezes a altura, que é 2. Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos achar uma energia potencial de 9,8 joules. Se eu considerar agora na Lua, a gravidade na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. A fórmula é a mesma. A única coisa que mudou vai ser o valor da gravidade. Então vai ser 500 vezes 1,6 vezes 2, que vai dar 1,6. Em Marte, a única coisa que muda também é o valor da gravidade. Fazendo essa multiplicação, 0,500 vezes 3,8 vezes 2 vai dar 3,8 joules. E no Sol, a energia potencial gravitacional vai ser igual a 0,500, que é a massa, vezes 274, que é a gravidade, vezes 2, que é a altura. Fazendo essa multiplicação, vai dar 274 joules. Bom, continuando aí. Qual que é a relação entre trabalho e energia potencial gravitacional? Vai ser o seguinte, a expressão matemática que relaciona o trabalho e a energia potencial é o seguinte. Imagina que eu tenho um corpo, ele está caindo do ponto A até o ponto B. Ou seja, houve realização de trabalho. E quem que realizou o trabalho? Foi a força-peso. Mas supondo que você não sabe essa força-peso, mas você tem condições de calcular qual que é o trabalho. Vai ser a energia potencial gravitacional no ponto A, menos a energia potencial gravitacional no ponto B. Esse vai ser a relação entre trabalho e energia potencial gravitacional. Por exemplo, observemos, esse exemplo está na página 86, viu? É o exemplo 3. Observemos agora a descida Z sem atrito de um bloco de massa M ao longo de uma rampa, desde o seu topo A até sua base B.
Nessa descida, a única força que realiza trabalho é a componente seno da força peso, que atua inclusive no mesmo sentido do deslocamento. Então tem aqui um objeto, ele está descendo, ele sai do ponto A e ele para no ponto B. E a única força que vai fazer ele descer é a componente da força peso. Bom, analise o exemplo 3 e responda. Um bloco de peso igual a 100 newtons parte do repouso no ponto A e desliza sem atrito sobre um plano inclinado de inclinação 45 graus até um ponto B, se deslocando uma distância de 5 metros. Determine a altura Z do plano inclinado em relação ao chão e B, o trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida do bloco. Bom, a gente vai precisar fazer uma relação matemática aqui. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Imagina que eu tenho um triângulo retângulo, hipotenusa, cateto 1 e cateto 2. Então, eu quero calcular, e eu tenho um ângulo alfa. Para calcular o seno do alfa, vai ser o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com a relação seno, porque eu quero descobrir qual que é a altura. E eu tenho o valor da distância. Bom, então seno de alfa vai ser a altura dividido pela distância. Como eu quero saber a altura, essa distância, que seria a nossa hipotenusa, vai para o outro lado multiplicando. Então vai ser seno de 45 vezes 5. Esse seno, o exercício ele tem que te informar, não informou aqui, então você tem condições de pesquisar, que é 0,707 vezes 5, que dá aproximadamente 3,5 metros. E aí, para calcular o trabalho realizado, nós temos que calcular a energia potencial em cada ponto. E aí, nesse caso aqui, é o seguinte, do exercício nós temos que o peso, que é igual a massa vezes a gravidade, é igual a 100 newtons. E aí nós podemos calcular o trabalho como sendo trabalho AB, né, é igual a energia potencial em A menos a energia potencial em B. O trabalho AB vai ser mgh no ponto A menos mgh no ponto B. Bom, no ponto B, essa energia vai ser igual a zero. E aí nós temos o seguinte, vai sobrar somente mgh no ponto A, que vai ser 10 vezes 100 vezes 3,5. E aí o resultado disso aí vai dar 350 joules. E por fim, nós temos aí a energia potencial elástica, que está relacionado com objetos flexíveis. Quando eu comprimo, quando eu estico uma mola, esse objeto ele adquire a energia potencial elástica. Bom, imagina que eu tenho uma mola aqui no estado de equilíbrio, vou comprimir ela e ela vai se deformar, ok? Bom, o que vai acontecer? Ou se eu puxar ela, ela também se deforma. Então, na primeira situação ela está em equilíbrio, se eu empurro eu estou deformando, se eu puxo eu estou deformando também. E aí, como é que eu vou calcular a energia potencial elástica nesse caso? A energia potencial elástica vai ser K vezes x ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a energia potencial elástica ela é dada em joules, e esse K ele é uma constante da mola, uma característica da mola, o exercício ele tem que te formar. E esse x é a nossa deformação, ou seja, é o tanto que eu aperto ou o tanto que eu estico. Beleza? Bom, exercício 1 da página 90. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola quando distendida 50 centímetros por uma força de tração de 100 newtons. Aqui está fácil. Nós temos, pela lei de Hooke, que força é igual a K vezes X, que vai dar 100 newtons. Para calcular a energia potencial elástica, vai ser K vezes X ao quadrado dividido por 2. Eu vou desmembrar esse X ao quadrado. X ao quadrado é X vezes X. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já tenho o valor da força elástica, que é K vezes X. Então, no lugar... Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, só circular aqui. No lugar desse K vezes X, eu vou colocar 100 newtons. E eu sei que a mola ela foi distendida 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Fazendo, então, essa multiplicação aqui, 100 vezes 0,50 dividido por 2 vai dar um total de 25 joules. Bom, e a relação de trabalho com energia potencial elástica vai ser semelhante à relação de trabalho com energia potencial gravitacional. Imagina que eu tenho aqui uma mola, ela está comprimida, e aí essa mola ela vai ser solta. Então ela vai empurrar o objeto até o ponto B. E aí o trabalho realizado sobre o objeto vai ser a energia potencial elástica no ponto A menos a energia potencial elástica no ponto B. Bom, pessoal, tenho aqui alguns exercícios para vocês fazerem, quero que vocês tentem fazer, não vai dar tempo aqui na aula. Numa outra oportunidade, a gente faz.
Peço que vocês mandem a pergunta de vocês, agradeço a participação e até a próxima, se Deus quiser.